A economia não pode parar, porque a economia também é vida. Recebi mais uma vez um grupo de empresários aqui na Presidência da República. Esse grupo é responsável por 45% do PIB nacional e responsável por 30 milhões de empregos. A indústria, a atividade comercial está na UTI. Não há mais espaço para postergar. Caso contrário, podemos atingir situação de países que nós já conhecemos, que fica impossível a gente voltar a ser o que nós éramos em janeiro do corrente ano. Então ninguém melhor do que o senhor Marcos Polo, aqui no momento, representando esses empresários, que fale um pouco com vocês, e depois o Paulo Guedes, para que todo o povo brasileiro entenda, né? Se bem que grande parte já está entendendo, o que está acontecendo e para onde nós não queremos ir. O veto, presidente, por favor, vai vetar o reajuste do funcionalismo? Marcos Polo aqui, Marcos Polo com a palavra aqui. Bom, o que nós viemos trazer ao presidente Bolsonaro e depois aqui ao presidente Toffoli é o fato de que nós da indústria, além do enfrentamento da Covid-19, nós estamos enfrentando uma severa, profunda crise de demanda ocasionada pelas decisões que foram tomadas, necessárias num primeiro momento, importante, de fechamento da ponta, vamos dizer assim, do comércio, enfim, das atividades. Trouxemos uma fotografia que mostra que no mês de abril nós tivemos uma queda de vendas de 50% em relação ao mês de março e a indústria, de uma maneira geral, está operando com 60% de ociosidade. Para não me alongar demais, apenas 3 setores aqui: automotivo, com 26 fábricas paradas, são 65 plantas paradas, 5.200 concessionários distribuídos ao longo do país fechados, setor de máquinas e equipamentos com 47 empresas fechadas, cimento com 22 fábricas, o meu setor especificamente siderurgia, com 12 altos fornos paralisados, aciarias, laminação, e tendo no mês de abril o pior mês de venda desde 1995. É isso. Obrigado. Desde o início da crise, o presidente nos alertou para salvar vidas e proteger os empregos. Embora preservados os sinais de vida da indústria brasileira e do comércio brasileiro, estamos indo para a UTI do ponto de vista de organização e engrenagem produtiva, engrenagem econômica. Juntos vamos compartilhar essa informação com o Supremo, para que todos vejam que, embora nós tenhamos preservado os mais frágeis e os sinais de vida, de funcionamento da economia brasileira, como disse o Marco Polo, as aciarias ainda estão funcionando, está tudo funcionando, a 40% de capacidade. Não faltou comida para os brasileiros, não faltaram os recursos de apoio dos programas que nós lançamos, está tudo ainda organizado. Só que eles estão dizendo o seguinte: há perigo de começar a desorganização. Então, embora nós estejamos protegidos, a população e todos tenham os recursos, o que adianta se daqui a 30 dias apaga a luz, desliga a comida para a produção nacional? Então, o alerta que eles deram é muito importante, que é o seguinte: olha, embora haja proteção, o povo ainda tenha o dinheiro na mão, daqui a 30 dias pode ser que comecem a faltar nas prateleiras, pode começar a faltar e desorganizar a produção brasileira. E a opinião pública pede isso, quer isso. Eu acho que é uma oportunidade que o Congresso teve, e como o Congresso aprovou algumas coisas que são muito importantes, como a descentralização dos recursos para estados e municípios, mas não fechou essa porta para esses aumentos, eu estou sugerindo ao presidente da República que vete, que permita que essa contribuição do funcionalismo público seja dada para o bem de todos nós e para o bem deles, perante também a opinião pública brasileira. Obrigado. Vai vetar, presidente? Vai vetar, presidente? Vou responder uma pergunta de vocês aqui. Apenas fazer que até dezembro do ano que vem não tivesse no reajuste. E assim foi combinado, assim foi acertado. O parlamento entendeu que certas categorias poderiam ter reajuste. O que nós decidimos? Eu sigo a cartilha de Paulo Guedes na economia. E não é de maneira cega, não, é de maneira consciente e com razão. E se ele acha que deve ser vetado o dispositivo, assim será feito.
nós devemos salvar a economia, porque a economia é vida. Certas medidas minhas, obviamente, não agradam o setor de sociedade, mas eu sou chefe do executivo para tomar decisões. E as decisões eu tomo juntamente ouvindo os meus ministros. E nessa área, o Paulo Guedes é o senhor da razão. Nós, se essa for a orientação dele, vetaremos esse dispositivo. Muito obrigado. Olha só, vamos lá. Olha só, vamos ver aqui, ó. Por favor, pode ficar. É um prazer receber aqui no Supremo Tribunal Federal, nesse salão nobre, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, seus ministros que o acompanham, parlamentares e os senhores que representam aí o setor produtivo do Brasil. Então, dando as boas-vindas a todos, teremos aqui a imprensa também acompanhando. Então, passo a palavra ao presidente Bolsonaro. Bem, bom dia a todos. Prezado senhor ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, muito obrigado pela acolhida, da forma carinhosa como o senhor nos recebeu aqui. Senhores empresários, que representam, juntamente com os que ficaram na presidência, em videoconferência, mais de 40% do PIB, que representam também mais de 30 milhões de empregos no Brasil. Senhores ministros, parlamentares, o objetivo da nossa vinda aqui. Nós sabemos do problema do vírus, que devemos ter todo o cuidado possível, para que nós não nos infectemos, bem como preservar vidas, em especial daqueles que estão no grupo de risco, os mais idosos, que têm comorbidades. Mas temos um problema que vem cada vez mais nos preocupando. E os empresários trouxeram agora, diretamente e pessoalmente, essas aflições. É a questão do desemprego, é a questão da economia não mais funcionar. E as consequências, o efeito colateral do combate ao vírus não pode ser mais danoso, né, do que a própria doença. Assim sendo, o objetivo da nossa vinda aqui, e eu abro a palavra ao senhor Marco Polo, representando esse grupo de empresários, para expor ao senhor ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Presidente Toffoli, presidente Bolsonaro, ministros Paulo Guedes, Braga Neto, senador Flávio. Nós, presidente Toffoli, estivemos hoje com o presidente para tentar trazer uma fotografia daquilo que está acontecendo aí, naquilo que nós chamamos de mundo real. Primeiro, para lhe dar uma ideia, nós encaminhamos aí. Os segmentos representam, presidente Toffoli, 45% do PIB da indústria, estamos falando em 546 bilhões de reais, 65% das exportações de manufaturados, 30 milhões de empregos diretos e indiretos e 250 bilhões em pagamento. E enfrentam uma crise de demanda que eu classificaria como profunda, severa, fruto, evidentemente, das decisões de fechamento por parte dos estados, de todos a movimentação na ponta, né? Então, nós temos hoje aqui uma situação, eu não vou me estender demais, presidente, mas para lhe dar uma ideia, o setor automotivo tem hoje 26 fabricantes parados, são 65 plantas paradas, 5.200 concessionárias paradas, o setor de máquinas e equipamentos com 47% das suas empresas fechadas. Então, a nossa percepção é de que essa flexibilização já poderia ter ocorrido, evidentemente, com todo o regramento necessário, de forma que a gente conseguisse voltar a ter atividade. A nossa grande preocupação é que a crise da Covid, a crise da demanda, ocasione uma crise social por conta da questão do desemprego. Paulo Guedes, uma palavra, por favor. Bom, o presidente sempre alertou para essa segunda onda. A primeira onda era justamente como é que nós vamos preservar as vidas, foram os protocolos que foram seguidos. E a segunda onda era essa, que é o colapso na economia. Nós preservamos 5 milhões e 500 mil empregos através dos vários programas que lançamos. Lançamos também o programa de auxílio emergencial, que já passou de 60 milhões de pessoas atingidas, para justamente preservar os sinais vitais da economia brasileira, como
disse o Marco Polo, a economia ainda está pulsando e os sinais vitais estão preservados por causa dessas camadas de proteção que nós lançamos. Agora, qual é a duração desse efeito? Nós temos aí 2, 3 meses que podíamos estar protegendo a economia, protegendo a renda das pessoas, mas a informação que nós tivemos, e que o presidente pediu então que os empresários viessem compartilhar com o Supremo, é exatamente que, embora nós tenhamos lançado aí 2, 3 meses de camadas de proteção, levando sinais vitais, e quando sai da gruta, sai para caçar de novo, sai forte, talvez seja o caso de colapso total. Então, quando a indústria nos passou esse quadro, nós estamos sempre em contato com as indústrias, em contato com os serviços, sempre conversando. Está difícil. A economia está começando a colapsar. Ao ouvir o relato do mundo empresarial, disse, olha, vamos compartilhar isso com o Supremo, vamos compartilhar com o juiz, porque, afinal de contas, o combate é de todos nós brasileiros. Eles têm estabilidade no emprego, no momento em que milhões de pessoas estão perdendo seus empregos. E o presidente sabe disso, e o presidente, então, nós tínhamos conversado sobre essa necessidade. Agora, há sempre manobras políticas, empurra para cá, empurra para lá. É um jogo normal da democracia. Não estou reclamando em nada do processo democrático. Estou apenas pedindo ao presidente que recorra a uma ferramenta que ele tem, que é de vetar esse aumento, caso ele venha da Câmara e do Senado. E por uma razão muito simples. É a população brasileira, é a opinião pública brasileira que pede essa contribuição. Nós não podemos. Isso é um dinheiro que vai faltar para a saúde mais tarde. Se mais tarde quisermos estender, seja um auxílio emergencial, qualquer coisa, ou se quisermos salvar companhias importantes para o futuro do Brasil, coisas importantes que estão acontecendo, não vão ter esse recurso, porque a economia pode entrar em colapso. O presidente foi o primeiro a alertar para essa possibilidade, sempre disse isso. Então, quando os industriais dizem, olha, ainda temos os sinais vitais preservados, um pouco mais e nós saímos, e vamos surpreender o mundo de novo. Vamos reativar a economia antes dos outros e vamos sair disso. Então, no momento em que eles endossam esse relato e essa preocupação do presidente, o presidente falou, vamos ao Supremo, vamos levar essa consideração lá, para que todos saibam o que está acontecendo. Senhores, complementando aqui, o Marco Polo e o Paulo Guedes, tem um decreto presidencial que define o que são atividades essenciais. O que não está ali ficou a cargo dos governadores e prefeitos, conforme a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Segundo o ministro da Economia me disse agora há pouco, está batendo na casa de 10 milhões de desemprego. É colapsar a economia. Quando o presidente Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes fala em Venezuela, não é regime venezuelano, é economia venezuelana. Perfeitamente. Apesar de ser um país rico, com petróleo e com ouro, o povo vive na miséria. Porque chegou a um ponto, a economia lá, que fica muito difícil recuperar. Então nós temos que tomar a decisão. Nós, mais cedo ou mais tarde, a continuar como está caminhando a questão econômica, assistir os saques, assistir manifestações populares, que nós já vimos no passado, em situações que não eram sequer próximas a essa. Essa, nós entendemos todos, que as medidas tomadas pela equipe econômica do Paulo Guedes, de socorro a empresas, do auxílio emergencial de R$600, entre outras, é que está mantendo a população numa situação ainda de equilíbrio, de razão acima da emoção. Então,